amores, eu vou tentar atualizar todo dia um pouquinho o meu livro, né? Eu vou falar do lado bom, da história boa desse livro que tem. é, são. Gente, eu tô sem o esboço do meu livro aqui, é verdade. Eu tava com o esboço até mais ou menos um tempinho atrás. Eu entreguei, né, pro meu amigo investigador, verdade, a gente se encontrou e eu entreguei esse esboço para ele levar pro pessoal da gráfica, enfim, para ele da gráfica não, da editora, para ele levar pro pessoal ali, pro seu Lúcio. O seu Lúcio, eu não vi ele ainda, ele trouxe a caixa para eu guardar meu livro, é verdade. Eu já falei que sozinha não dá, porque senão vão achar que o seu Lúcio é meu namorado, é meu amante, ele não é. O seu Lúcio é uma pessoa que fez a minha música. Então, e a música tem a ver com a parte boa do livro, que fala dos meus pais, fala da pessoa que eu amo, fala do meu primeiro amor, que é o cara que eu amo, fala de tudo um pouco da parte boa, né? Porque é o que eu tô tentando passar. Eu quero, como eu disse ontem, né, nas fotos, galera, e no vídeo, esse daqui a gente não vai bloquear, a gente vai deixar porque faz parte do livro. É verdade. Essas mulheres, é verdade, essas mulheres que me ofenderam, que ofenderam ao Léo, que ofenderam, é verdade, que ofenderam as pessoas que eu trabalhei, né, nas empresas sérias que me deram oportunidade de crescimento, né, de aprendizado, é verdade. Eu peço desculpa pela gente, né, mas são pessoas infelizes, né, são pessoas que, como a gente comenta, né, são esse que não vive, entendeu? Essas pessoas elas não vivem a atualidade. É verdade, né? E eu digo ex num total, né? Eu digo ex de ex-relacionamentos profissionais, eu digo ex de amizades, porque é impossível, né? Você ter amizades com pessoas nas quais você, na hora que precisou aqui em São Paulo, na hora que precisou no Recife, viraram as costas para ti, né? Então, por mais que eu tivesse feito o resgate de amizades daqui de São Paulo, como eu não fiz, porque eu não quis fazer, não me deu vontade de fazer, verdade. Eu saí daqui de São Paulo, como eu falo no meu livro, muito machucada, muito magoada, porque todas essas pessoas ficaram do lado do meu ex. Então é do lado do ex que elas têm que permanecer, não do meu lado, não do lado das pessoas que me querem bem, das pessoas que me empregaram um dia na vida, que me deram confiança, me deram um cargo de confiança, me ensinaram, me colocaram na atividade, deram uma chance à minha pessoa, deram uma oportunidade à medicina. Então essas pessoas, elas merecem um pedido de desculpa da minha parte. Mas eu não tive culpa, eu não tenho culpa de nada, eu não tenho culpa das pessoas elas confundirem, né? A medicina, a gente fala muito sobre a medicina no livro, e na última mensagem que eu mandei pro cara que eu amo, pro meu amor, eu falei: você tá com a MPB ou você tá com a medicina? Por quê? Porque ele sabia de todo o problema, ele sabe de toda a situação que eu passei na minha vida, com o AVC, com a Covid, né? É verdade. Então, ele sabia que eu não sabia nada dessa história de música, né? Que essa história de música era algo surreal na minha vida, na vida dos meus médicos, porque isso não fazia parte do nosso tratamento. É verdade, né? Isso não tinha parte. O que foram dito e disseram da minha conduta, da minha moral, do meu caráter, da minha honestidade, era só vir a chegar na minha pessoa e perguntar, né? É verdade, não precisava fazer bagunça nenhuma, mas essa bagunça, como eu disse, veio dessas mulheres apaixonadas, doentes, neuróticas, que foram se misturando, né, que foram ganhando dinheiro de música. Eu não sei o que, não me interessa saber isso. Isso não tem importância na minha vida e principalmente na minha atualidade. O livro eu não menciono nada disso. O livro é algo da minha história. Isso não faz parte da minha história. A minha história faz parte de tudo que eu passei, de tudo que eu superei, de todos as superações que eu tive, de tudo dos aprendizados que eu tive na minha parte profissional. Poxa, eu tinha planos em 2019 de voltar de fazer uma faculdade, né? Mas depois que eu me dei de cara com o AVC, que eu vi que realmente era algo que não é impossível, é complicado, né? Porque eu estou mostrando em todos os trabalhos que eu estou atuando desde então, né? Depois do meu tratamento, principalmente depois do meu tratamento com a neurociência, que eu sou uma pessoa que eu aprendo muito rápido.
Só que é aquilo, né? Eu não posso misturar muita coisa. Que nem se eu estou fazendo uma parte administrativa comercial, é a parte administrativa comercial, né? A parte ali que me cabe. Como eu fiquei anos na parte de ADM com contas a pagar, com departamento pessoal, é verdade. Então eu foco muito no meu trabalho, né? E para estudar são muitas matérias, né? E a gente teve um teste muito grande na época da pandemia, que eu estudei de verdade, estudei português, história, matemática, só não estudei inglês porque eu não sei falar inglês. É verdade, mas eu estudei o A, E, I, O, U de verdade, né? Para poder voltar à atividade, para poder resgatar. Eu falo para vocês que essa parte do meu livro ela é essencial, é primordial para as pessoas que tiveram uma deficiência muito séria, muito grave na vida, que não pode perder esperança, né? Que tudo se resolve. E essa parte de quente do meu livro, de que eu falo da história de amor, galera, eu conheci o cara que eu amo, eu tinha 16 anos de idade, né? É verdade. Então eu começo essa história, isso que tá pegando. Mas pegando por quê? Porque são pessoas doentes, entendeu? Eu não posso fazer nada. É verdade, eu não posso fazer nada. Né? A minha história, é a minha biografia. É verdade, ele faz parte da minha vida. Então, e quem está no livro por parte ruim, procurou para isso, né? É verdade. Então, assim, o meu ex-marido, ele faz parte da minha história de vida ruim, triste, porque ele teve toda a oportunidade, né, de ter uma mulher boa do lado dele, de preservar o casamento dele, de honrar a mulher dele, porque honrar não é só trair, né? Como vocês acham que traição é um pecado perante não sei o quê. A traição, galera, é algo que é um fato muito importante de que o relacionamento acabou, entendeu? Então, assim, se você se envolve com outra pessoa, é porque realmente você não tem, né? Você tem algo por aquela pessoa que você se envolveu e o relacionamento acabou. Então tá aí, né? Tá aí as coisas que a gente tem que dizer, a gente tem que se expressar, é verdade, né? Porque não adianta nada você ficar mantendo sim status para a sociedade, porque você tem filhos, é verdade, porque a sua família acabou, não. Seus filhos vão permanecer a mesma coisa, seus pais, a sociedade. Hoje em dia é natural, hoje em dia nem se casam mais, as pessoas fazem contratos, é verdade, para não ter que dividir as coisas, para não ter que passar por situações esdrúxulas, constrangedoras de ficar se humilhando perante um juiz, uma juíza, para aquilo que é seu de direito. É verdade, uma mulher como eu, com uma história de vida dessa, onde já se viu eu ter que esperar um juiz determinar a minha vida, né? É verdade, depois eu tive um AVC, eu ter que esperar um juiz determinar se eu tinha direito, se eu era boa, se eu era ruim, para ter direito a alguma coisa. Não, eu tive que estudar e arregaçar minhas mangas e ir trabalhar para pagar meu aluguel, meu ganha-pão. Então é assim que funciona. Então a minha história de vida ela é baseada nisso. Tem a parte do livro, que é a parte que eu falo da história de amor, que é do meu primeiro e único amor, é a pessoa que eu amo. E tem uma parte que vai chocar para vocês. E é uma parte que a gente fala muito, né? Tem essa parte na música. Seu Lúcio, muito obrigada. Verdade. Galera, eu esqueci basicamente tudo na minha vida, né? A minha vida foi um recomeço, né? Verdade, namorar, beijar na boca, essas coisas todas, né? Então, a primeira vez que é algo muito, muito... Vocês vão ver isso no livro e eu vou falar aqui no canal, é verdade. É algo muito legal, que é para sempre, vai ficar isso para sempre no livro e vai ficar aqui no canal, verdade. Né? A primeira vez que eu fui num motel com uma pessoa que eu amo é basicamente uma história que é a primeira vez que eu fui num motel, que eu lembro, é a minha vida. Né? Então eu falo de ex aí, né? Numa conversa, a primeira vez que a gente se encontrou, veio querer mencionar a palavra ex. Eu olhei, eu falei para vocês verem como que são relações doentes, entendeu? Então eu falo isso no livro, né? Eu falo para vocês aqui no canal e eu falo de verdade no livro. Galera, ex é ex. Ex não tá na sua vida, não pertence à tua atualidade. Né? Então, ex não tem que fazer parte da sua história. Ex é ex. Né? Então, assim, o ex ele não tem que vir no presente, é verdade? Né? Então, ex tem que viver a vida dele. Então, tem uma parte do livro que eu falo, o ex, ele esqueceu tanto de viver a vida dele, pensando na ex dele, que atrapalhou a atualidade dele. É assim que eu falo no meu livro da perseguição,
né, que eu tive durante esses anos todos, do meu ex-marido, do pessoal lá do Recife, do meu ex-envolvimento lá que eu tive no Recife. Verdade, com a tal Silvia aqui, com amizades, enfim, com... Galera, é tudo novo, né? E eu falo isso no livro, né? É algo que vocês têm que prestar atenção no canal. O canal é de verdade, né? Então, vai ficar esse vídeo aqui, eu não vou colocar no privado, eu vou deixar porque eu estou contando a história do livro, né, da história, como começa, e vocês vão ter que tentar separar o joio do trigo, é verdade, porque ex não faz parte da minha vida. O meu ex-marido, ele está no meu livro literalmente como violência doméstica. O ex-relacionamento que eu tive no Recife, eu nem menciono, só falo o pai da minha filha, né? Que eu tive um abandono. Então vocês têm que separar as coisas, né? E é assim que tá no livro. Um beijo, gente, uma boa noite e até mais. Até amanhã. Eu vou tentar atualizar todos os dias. Eu vou tentar falar um pouco mais da história do livro. Eu vou tentar. Um beijo, amor, amores. Até amanhã. Tchau, doutores. Tchau, doutora.